Todos já ouvimos falar e muitos de nós até moramos em subúrbios. Mas a realidade de subúrbio que vemos aqui no Brasil é muito diferente da que vemos nos Estados Unidos em filmes e séries. Dentro do conceito do Laika, por que essa diferenciação acontece? Os subúrbios dos Estados Unidos são resultado de uma política de Estado chamada suburbanização, que foi o desenvolvimento de áreas antes talvez nem populadas, como áreas de fazenda, ou pouco populadas, foram desenvolvidas pelo governo dos Estados Unidos como áreas residenciais para uma população de classe trabalhadora sólida e classe média em ascensão, que moravam nas cidades, que eles chamam nas cidades centrais, inner cities, e onde havia uma densidade demográfica muito alta. Eles, através de incentivos governamentais, como ajuda de custos para comprar suas casas, eles puderam se mudar para essas áreas de baixa densidade demográfica, áreas estritamente residenciais. Então, o subúrbio dos Estados Unidos, você vê uma série de casas, geralmente parecidas umas com as outras, se não idênticas, com aquele jardim na frente e um jardim atrás, né? Um gramado na frente, um gramado atrás, uma área para garagem, e a casa pode ter 1 ou 2 andares, mas ali não se vê comércio, a área comercial fica em outra parte do subúrbio, e para atingir essa área, a pessoa precisa de carro. E a ideia era essa, a ideia era de separar o comércio da área residencial. E como isso foi possível? Bom, os Estados Unidos emergem da Segunda Guerra Mundial como a economia mais poderosa do planeta, e o governo também, a sociedade, passou a reclassificar alguns grupos étnicos, porque anteriormente havia os indígenas, os negros, os WASPs, né, os brancos anglo-saxões protestantes, que eram considerados os verdadeiros brancos. Os outros, as pessoas de origem do sul e do leste da Europa não eram consideradas necessariamente brancas. Então, eles considerados talvez étnicos brancos, em alguns lugares até negros. Então, estou falando de italianos, poloneses, irlandeses, judeus, espanhóis, gregos. Toda essa população não era considerada branca. E há até relatos de linchamentos de italianos no Mississippi. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve essa reclassificação, e o grupo dominante assimilou esses outros grupos no sentido de, não, vocês agora são parte de nós. E, de fato, esses incentivos governamentais foram dados a esses brancos étnicos, e não aos negros e latinos e indígenas. Então, quem ficou nas cidades? Os brancos e negros. Os negros e latinos. E os brancos se mudaram para o subúrbio. E eles também conseguiram bolsas de estudos para fazer faculdade, que é uma outra forma de ascensão social, né? A casa própria e a educação superior. Mas só que os empregos continuavam no centro, nas cidades centrais. Então, o que possibilitou as pessoas irem e virem foi o desenvolvimento, a criação de rodovias que ligavam as cidades centrais a essas áreas suburbanas. Então, as pessoas moravam no subúrbio, mas moravam perto o suficiente de carro para trabalharem na cidade. E eu acho que essa ideia de morar no subúrbio está ligada a uma ideia antiga. O Thomas Jefferson já falava que o ideal era a pessoa morar numa área
aberta, verde, é aquela ideia que as pessoas têm, o white picket fence, né, morar numa casa com um muro, uma grade, de madeira branca, separada, ao contrário de se morar num prédio com, às vezes, até várias famílias, né? Na época industrial nos Estados Unidos, Nova York, tinha esses prédios e 2, 3 famílias moravam num apartamento e as condições eram precárias. Então, para essas pessoas, sair da cidade era um sinal de ascensão social. Enquanto que aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio, né, que é o lugar que eu conheço mais, o subúrbio tem essa conotação de área menos favorecida, porque é longe do centro. Né? Então, se é longe do centro, o comércio é precário, os serviços são precários, então o ideal é morar perto do centro, enquanto que nos Estados Unidos o ideal seria morar longe do centro. E, segundo um professor de geografia da UF, Nelson Nóbrega Fernandes, o subúrbio carioca foi definido pela presença de transporte urbano, nesse caso trem, e seria uma área onde moraria a população menos favorecida. E é interessante essa definição porque no Rio existia aquela diferença entre os subúrbios da Central e os subúrbios da Leopoldina. Os subúrbios da Central eram aqueles ligados por trem a partir da Estação Central do Brasil, e os subúrbios da Leopoldina da Estação Leopoldina. Então, eu, por exemplo, sou leopoldinense, eu nasci na Penha, vivia na Penha até os 8 anos, depois nos mudamos para Brás de Pina, ambos subúrbios da Leopoldina. Já Madureira, eu acho que Oswaldo Cruz, né, que é perto de Madureira, subúrbios da Central. Então, concepções na prática, e mesmo na definição, né, nas definições, diferentes de um país para o outro.